Bom, gente, por que eu tô gravando um vídeo totalmente escuro assim? Uma que eu sei que isso vai aparecer um monte de pessoa reclamando que o vídeo tá escuro. Mas outra é meio que pra mostrar um pouquinho de como eu me sinto às vezes, né? Pra quem não sabe, eu tenho depressão e às vezes eu me sinto exatamente assim, só que pior, né? Eu me sinto como se eu tivesse... Os meus dias são escuros, sabe? Eu já acordo como se eu tivesse o peso no mundo nas minhas costas, sabe? Então, assim, é uma coisa muito triste, né? Eu tive muitas perdas ao longo da minha vida, né? E essas perdas foram realmente me afetando muito até o ponto de gerar depressão. E uma das coisas que mais me trouxe depressão foi realmente eu meio que perder um pouco de quem eu era, sabe? Eu perder a minha essência durante a vida por algumas coisas que aconteceram, né? Eu meio que esqueci de quem eu era. Um cara muito brincalhão, um cara muito esforçado, um cara que tinha muitos amigos. De repente, a minha vida deu uma reviravolta tão grande, sabe? Que eu morava na cidade, né? Eu morava em São Paulo, capital. Meu pai aposentou e foi morar pro interior. Muitos anos atrás, eu não realmente associei uma coisa a outra. Depois, quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a ir em psicólogo, tudo, a psicóloga mesmo falando que isso de mudar de ambiente, quando a pessoa está se formando, tem um ciclo de amizade, tudo, é um choque muito grande. É uma coisa muito difícil de muitos adolescentes entenderem. Realmente é uma coisa que faz muita falta, porque você tem um ciclo de amizade, você já tem a sua vida, né? Você meio que já tem seus planos, tudo. Tanto que não só eu, como minhas irmãs tiveram os mesmos problemas que eu. Não se adaptaram muito. E a minha irmã mais velha pegou e, digamos que, não conseguiu ficar aqui. Eu era muito dependente dos meus pais, ainda tinha 17 anos, então pra mim realmente eu não tinha muito o que fazer. E a minha irmã mais nova, no começo parece que ela aceitou porque ela era mais nova, né? Ela não tinha muitos amigos, era bem mais nova, tinha uns 10 anos. Mas depois também ela começou a não demonstrar que também não estava tão bem. Mas, né, é uma coisa assim que por mais que eu neguei, eu achei, né, depois foram acontecendo outras coisas, mas esse fato em primeiro, né, primordial assim, né, de ter perdido meus amigos, tudo. Eu ainda visitava São Paulo, que eu tinha os parentes lá, tudo. Só que realmente o choque foi muito grande de mudar para o interior. Eu era um cara da capital, acostumado à escola particular. Aí mudar para escola pública que era terrível, era terrível. Eu me sentia um ET, porque era muita diferença. Era assim, outro ambiente, outro nível. Eu me sentia totalmente perdido, não tinha vontade de estudar. E eu era um ótimo aluno. Eu me sentia como se fosse um caipira na cidade, até pior. E chamava atenção porque eu tinha roupa diferente, eu me vestia diferente, eu falava diferente. Eu fui morar quase que numa roça, digamos assim. A escola que eu ia era uma escola muito, muito isolada, muito fora, assim, quase saindo da cidade. Era uma escola bem... Tinha outra, só que não tinha mais vaga. Então, era uma coisa assim, sabe, que isso foi me machucando muito. Na escola eu não tinha amigo. Na escola eu não fiz amizade nenhuma. Mas fora da escola até que não era tão difícil. Mas na escola... E também eu tinha muito problema de... Eu comecei a ficar com muita insegurança, né? Eu já era meio inseguro quando eu morava em São Paulo. Quando eu mudei pro interior, na época de adolescência, tudo... Aí você já começa, né? Eu comecei a crescer muito rápido e ficar muito magro, então eu já comecei a me sentir muito inseguro. E isso só piorou na época da adolescência, só piorou. Então a gente vai juntando as coisas, né? O meu pai não conversava muito comigo, a minha mãe não conversava muito comigo. A minha mãe, para me ajudar também, em vez de me incentivar, ela falava que eu tava ficando muito feio, magro. Cara, se a sua própria mãe fala isso, as minhas irmãs me zoavam também, principalmente a mais velha. Cara,
e você vai meio que... Só que, sabe, eu fui meio que... Eu não sei te explicar, eu fui meio que guardando tudo. Eu não fui nessa hora assim, eu não conseguia me sentir mal. Conforme eu fui passando os anos, aí com 20 e poucos, que começou a me pesar isso. Até que eu tive a minha primeira crise de ansiedade, depois eu fui... Aí a minha vida desabou, eu fiquei muito desanimado, eu fiquei meio que sem rumo, eu fiquei meio que, sabe, sem saber o que fazer. E depois eu cheguei a estudar, fazer faculdade, mas como a minha cabeça não estava muito boa, eu não consegui terminar o curso. Come tudo! Então, que nem hoje. Hoje é um dia que eu não tô tão legal, pra você ver. Hoje é um dia, ontem eu tava todo animado, hoje é um dia que depende do tempo também, a minha depressão, eu percebi que com frio ela dá uma piorada quando tá sem sol, porque o sol me ajuda muito, me dá muita disposição. Então, hoje é um dia que eu me sinto assim. Eu tô meio triste, eu me sinto meio apagado, mas calma, calma que eu não tô mal. Eu tomava medicação, eu não tomo mais, porque a medicação me fazia mal. Me deixava muito agitado. E eu tenho ansiedade, piorava. Então, assim, é uma coisa que eu quero falar mais pra frente, tudo realmente mais da depressão, como que eu luto com ela de verdade. Mas é todo dia uma luta. Se eu pegar e não, digamos assim, me esforçar pra fazer qualquer coisa, a pessoa, por ela ter depressão, ela já vai ter essa barreira. Ela precisa ter um esforço muito maior para fazer qualquer coisa, mas se ela não se força e fica só reclamando, é pior. Quem tem depressão tem que acostumar a saber que ela vai estar sempre um pé atrás, um passo atrás de quem não tem. Né? Por causa dos neurotransmissores, da falta de endorfina, dopamina, não sei o que... Então, assim, exercício ajuda muito, ler, ficar ativo. Eu tava, antes eu tava mal mesmo, eu ficava deitado o dia inteiro. Eu só ficava no celular deitado. E isso só foi piorar as coisas. E agora eu percebi que ficar ativo, fazer qualquer coisa, sabe? Andar em casa, exercício em casa, isso ajuda muito. Isso deixa você mais alegre, deixa você mais feliz. O que você come também. O sono, só o sono, que é uma coisa que eu tô tendo dificuldade. Porque meu último emprego eu saía muito tarde. Às vezes eu chegava às 11h30, quase meia-noite em casa. E aí eu chegava já, em vez de estar cansado... Eu chegava cansado, mas como era uma caminhada muito longa, quase 40 minutos, eu não conseguia chegar em casa e descansar. Então eu ia descansar tarde pra caramba. Então isso meio que bagunçou tudo, porque o meu emprego anterior eu entrava às 6 da manhã, eu tinha que acordar umas 5, um pouco antes das 5. Era perto, era 15 minutinhos a pé. Mas eu tinha que acordar pelo menos uma hora antes para me preparar, né? E eu acostumei. Aí eu dormi 10, 11 horas e acordar às 5. Agora eu percebo que eu tô ficando muito desgastado, porque você comeu tudo? Comeu tudo? Todo o omelete? Vai só um suco então. Fazendo um favor com água gelada. Então assim, é complicado. Então hoje eu acordei meio que assim pra mostrar como que realmente o meu humor tá mais pra baixo. Hoje realmente eu também eu tô desempregado e por eu estar desempregado as contas tá muito... Cara, tá difícil. E pelo fato de eu estar com depressão e ainda tendo ansiedade, síndrome do pânico, e eu sofri nos meus dois últimos empregos, eu sofri muito assédio moral. Pra provar é difícil, e eu fico pensando, meu Deus do céu, cara, o que eu faço? Eu preciso de dinheiro, eu tô tentando monetizar o YouTube, cara, que se fosse $100 por mês, pelas visualizações que eu tenho, eu acho que eu conseguiria. Eu tô batendo aí, só esse mês já bateu... Só que o Shorts é um pouquinho diferente, né? Mas só esse mês eu bati 80 mil visualização. Cara, se eu ganhasse $100 por mês, isso já me ajudaria só pra eu pagar minhas contas, porque por eu estar desempregado, eu comecei a usar muito mais o cartão de crédito de uma forma descontrolada. Por causa que comer tá muito caro. Pra vocês terem uma ideia, eu tô à base de ovo e arroz e salsicha, mas parece, tô reclamando. Mas, por exemplo, a minha mulher e meu filho já estão reclamando, eles não conseguem ficar comendo só isso. E infelizmente, eu até como, mas é o que sobrou, não tem nada. Acabou absolutamente tudo. E, poxa, é duro porque assim, as pessoas não veem o vídeo inteiro. Então assim, não tem muita ajuda. Se um vídeo de 10 minutos, 100 pessoas visse, faz as contas, dá 1000 minutos. Quanto que dá 1000 minutos? Dá 15, 16 horas. E eu tenho alguns vídeos que eu consegui uma visualização melhor. Mas as pessoas não veem. Eu faço live todo dia e as pessoas da live não veem os vídeos.
E as lives, às vezes, aparece muita gente, eu ganho inscrito, eu ganho muito inscrito, a cada dia eu ganho 10, 20 inscritos, mas não ajuda nada, você solta um vídeo e a pessoa não vê. As pessoas, elas gostam de mim na live, mas caramba, o vídeo não muda muita coisa. Só que o jeito que eu interajo na live eu acho que é diferente, né, não sei. Então, gente, é mais um vídeo assim, só pra falar um pouquinho que realmente a depressão é uma coisa complicada, é uma luta diária, não é fácil. O seu humor oscila muito, parece até que eu sou bipolar. Realmente acontece alguma coisa, as preocupações começam a pesar demais, você só pensa naquela preocupação, e que nem eu falei que o dinheiro tá curto, que eu tô com muita dívida em cartão de crédito, eu tô tentando pagar, mas fica uma bola de neve. Não tenho muitos parentes que têm condição, mas nenhum vai me ajudar, eu já sei disso, meu pai mesmo tem dinheiro, não vai me ajudar. Nem queria, nem, sabe, é difícil. Tô tentando vender algumas coisas que tá sobrando em casa aí que eu não consigo vender. Eu sempre consegui vender nos apertos assim, vendi alguma coisa, sabe? Então eu tô ficando desanimado, porque também cansa, sabe? Sempre que quando eu tô apertado, eu tenho que ficar vendendo as coisas. Ai, gente, é difícil. Hoje realmente é... Então é isso, gente. É um vídeo meio... Não é um vídeo tão animado. Eu realmente não tô muito legal. E me dá uma forcinha aí. Valeu.